Esse episódio é para trazer para você a energia da semana. Eu tiro uma carta do tarô, uma única carta, para a gente entender para onde direcionar a nossa atenção, para onde você pode focar, o que você precisa tomar consciência. Essa carta ajuda nisso. Que energia está orbitando você nessa semana? Esse episódio é publicado aos domingos, às 9 da manhã. Independente, do momento que você está assistindo, vai sempre ser válido para os próximos 7 dias, para os 7 dias seguintes ao que você assistir. Não se prenda tanto assim a esse tempo, que é uma mera ilusão, E vamos ver então o que você precisa tomar consciência, refletir um pouco mais para que direção olhar ao longo dessa semana. Eu já embaralhei, cortei, tô só agora pegando aqui a carta. E enquanto eu faço isso, vou me apresentar, Muito bem-vinda ao podcast Psique Plena. Eu sou Ana Carolina, sou terapeuta. E aqui nesse espaço a gente conversa, amplia símbolos, imagens e conversa aprofundando nas questões para, quem sabe, te ajudar a olhar a vida de um outro ângulo e conseguir dar passos, na direção da vida dos seus sonhos. Estou aqui para contribuir com isso. Se você quiser um atendimento particular, meu contato sempre fica embaixo dos vídeos. Eu ofereço esse apoio terapêutico para te ajudar a se organizar internamente, se entender e fluir melhor na vida. Então, vamos ver qual a carta dessa semana, O Criador. A gente tem aqui o Rei de Paus. Como eu tenho feito no YouTube, eu vou deixar fixada na tela, aqui do meu lado, no Spotify, Deezer, enfim, nas plataformas de áudio. Vai ser a capa do episódio, mas esse é o arcano regente da nossa semana. O Criador. E o que a gente tem aqui é uma energia, em primeiríssimo lugar, totalmente focada. É uma semana em que você é convidada, a focar a sua atenção e intenção na vida que você deseja criar para você. Estando atenta e consciente também de que tudo que você visualiza e intenciona para a sua vida, você cria como resultado. O que isso quer dizer? Seus pensamentos estão criando a sua realidade. Suas crenças estão criando a sua realidade. A gente falou delas ao longo da semana. Suas emoções estão criando uma realidade. Tudo isso interna e externamente falando. Tudo que você diz para o mundo, para as pessoas, para si, sobre si, que você pensa sobre si, cria uma imagem que você tem de você mesma. E é isso que cria a realidade que você tem. Então aqui, com essa bola de energia nas mãos dessa figura, que ele tem, o que me vem de falar, em primeiro lugar, é que você tem esse poder. O poder de direcionar essa energia para onde você quiser. Então é uma semana que você pode se beneficiar muito, por exemplo, da mudança de pensamentos sobre si. Como que você se enxerga, o que você fala para você, o que você acredita sobre si. Quando você muda essa realidade, porque você muda a direção dessa energia ou a vibração dessa energia. Por mais abstrato que seja isso que eu tô falando, vamos seguir, O que me vem de falar também sobre isso ainda é que muitas vezes
antes disso, né? A gente tem aqui o Criador, o Rei de Paus, é um arcano muito associado à estratégia. Então é uma semana que você vai se beneficiar muito se você usar ela, sentar para pensar na estratégia que você quer tomar, nas atitudes necessárias que te levam a um determinado resultado na sua vida. Uma coisa que você quer conquistar, a vida em si que você quer criar para si. É uma semana que você pode criar o plano de ação, mas se você já vem fazendo isso, esse Rei de Paus, a força dele, na verdade, enquanto criador, é uma energia de ação. Ele cria, quando a gente pensa na energia da criação, na polaridade masculina, a energia feminina, ela é o útero que gera. Aquele útero, ele, entre aspas, não está fazendo nada. Ele é só o suporte. Então essa é a força da criação feminina, né? Do espaço para essa gestação acontecer. O vaso alquímico. A criação, nessa polaridade masculina que a gente tem com o Rei de Paus, é uma criação através da ação. É a ação que cria. Então, esse é um outro passo que a gente tem aqui. É uma semana em que você vai se beneficiar se você der passos concretos, reais, na direção daquilo que você realmente deseja. A gente pode chamar isso de prioridade, no sentido de, bom, eu tenho esse objetivo específico. Eu posso escolher, nessa semana, fazer aquilo que me leva nesse caminho ou seguir fazendo qualquer outra coisa. Quando você está em movimento, você está agindo na direção dos seus objetivos, desejos, aspirações, ou você está fazendo outras coisas. Então aqui a reflexão também está aí. Aquilo que você faz, a ação que cria a sua realidade. Não só quando a gente fala internamente do que você pensa sobre si, mas as atitudes concretas também, no mundo. Muitas vezes, aí voltando para essa bola de energia nas mãos, né? Muitas vezes, existem partes conflitantes dentro da gente. Quem nunca ficou estagnado? A procrastinação é um bom exemplo também. Eu sei que eu quero fazer, eu sei que eu preciso fazer, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço. Quando a gente está nessa situação de crise, de conflito, de paralisação, de procrastinação, a gente está num momento em que eu sei que eu preciso, eu sei que eu deveria, seria interessante. Tem uma parte minha que quer ir naquela direção, mas tem uma outra que está resistindo, está puxando para trás. Então, parte dessa mensagem desse Rei de Paus aqui, desse Criador, é liberar essa energia. E como que se faz isso? Dialogando com as partes. Esse é um dos trabalhos que eu realizo em consulta, né, em sessões particulares, que é interessantíssimo. Eu não tenho um nome específico, mas é abrir espaço para esse diálogo, para deixar essas partes falarem, muitas vezes partes opostas, de fato conflitantes, para deixar elas se expressarem. Por que eu estou falando disso também? Porque o Criador, a gente está falando de expressão, de criação. Então a gente pode estar falando de expressões criativas, inclusive através da arte. Não é o caso do que eu estou aqui elaborando, mas pode ser também. Dialogar, dar espaço para essas partes expressarem, dizerem o que elas querem, tem uma grande tendência a apaziguar. Sabe criança birrenta? Que tá lá se esperneando, se taca no chão e faz pirraça porque ela quer alguma coisa?
quanto mais você fala, não faz, levanta daí, né? Quanto mais você tenta conter aquela explosão, mais ela faz. Internamente é a mesma coisa. Se você olha para essa parte ou para essa criança pirracenta e dá espaço para ela se expressar, o que você quer? Por que você tá assim? O que você tá sentindo? Ela acalma. Então, quando essa parte contrária que tá puxando contra aquilo que você tá na direção, né, que você tá indo, quando você dá espaço para ela falar, se expressar, ela tende a liberar essa energia que ela tá contendo, que ela tá segurando. É exatamente essa bola de energia nas mãos desse criador. Você tem essa energia liberada agora disponível para você usar ela a seu favor. Então, essa é uma semana que pode ser interessantíssimo você buscar tomar consciência dessas partes, entender o que elas querem, o que elas estão te dizendo, por que elas estão indo contra, porque tudo está a serviço. Isso é um fato. Por mais que seja um movimento contraditório, né, indo contrário à sua vontade, ela está tentando te ajudar. Essa parte. E aí, é uma questão de fazer essa parte sua compreender que ela está atrapalhando, para ela mudar a atitude interna, né? A parte interna, mudar essa atitude e passar a contribuir de fato na direção que você está indo. Mas você só consegue fazer isso quando você permite que ela se expresse, quando você ouve a mensagem. Então, por isso eu falei de abrir espaço para criatividade, para as expressões criativas, seja através da arte, seja através desse diálogo, seja através de outras práticas terapêuticas, mas abrir espaço na sua vida para olhar para dentro, que foi o que eu comecei falando, né? Olhar para dentro, para entender o que está se manifestando, para você também parar de ir contra isso. Porque quando você fica assim, não, eu preciso produzir, eu preciso ser produtiva, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu tenho que chegar no lugar, eu tô toda errada, eu ainda não cheguei, eu ainda não alcancei o sucesso que fulano alcançou, todo mundo ao meu redor já conquistou um monte de coisa e eu tô pra trás. Você tá se julgando o tempo inteiro, se culpando por não ter alcançado. Esse você é uma parte que está olhando para essas outras partes e falando, vocês estão erradas, vocês não servem para nada. Esse é o diálogo que eu comecei falando de o que você pensa sobre si. Às vezes não é consciente, às vezes você não tem noção de que você está se julgando, mas tá. E assim como com a criança birrenta, não adianta tentar agir desse jeito, indo contra a expressão dela, com você também não. Não adianta se julgar, não adianta se culpar, se punir. A única coisa que vai adiantar é você dar espaço para ouvir, para entender o que essa parte contrária quer dizer, para ela se acalmar, para você liberar a sua energia, para aí sim conseguir ir na direção de alcançar o que você quer, não por estar se comparando a outras pessoas. Você é a única. Esse Criador aqui te representa. O Criador é único. Ele cria um universo único. Só você tem a vida que você tem. Você, por mais que nós sejamos seres coletivos, né? A gente é igual a todo mundo, né? Todos temos os mesmos problemas, conflitos. Todo mundo meio que tá buscando a mesma coisa, né? No final das contas, todo mundo só quer ser feliz. Eu acho, pelo menos. Mas ainda assim,
Cada um é único. Então, não se comparar ajudaria muito nesse processo. A compreensão também, isso aqui é uma outra camada, em cima disso tudo que eu já falei. A compreensão desse poder que você tem nas mãos. Enquanto rei de paus, o poder que esse rei tem. Um poder de criar um mundo dele, só dele. Um poder de criar tudo aquilo que ele deseja, que a alma dele deseja. Porque quando a gente está falando do naipe de paus, a gente está falando do nível espiritual, do nível da ação, sim, mas do nível espiritual também, e da ligação entre isso tudo, que é exatamente esse trabalho que eu acabei de dizer, de ouvir essas partes. É algo que é psíquico, não é material, não é físico, concreto, não está armazenado no corpo, mas está. Porque você é a encarnação desse espírito. Que, como eu disse há alguns episódios atrás, a ação é a linguagem do plano físico, da matéria. Então, é uma ação que é um elo, ela é tanto física quanto espiritual, vindo de níveis superiores. Eu sei que eu tô talvez indo muito além aqui, né? Levando para um lugar muito abstrato, talvez. Mas é pra gente entender que as nossas ações, elas não são só físicas, concretas, materiais. Então, é importante lembrar também que as ações, as atitudes e os desejos que te inspiram a seguir uma determinada direção, a olhar para determinado interesse, não são necessariamente dessa parte limitada que é o eu. Eles vêm de algo maior. É também uma ação do espírito te guiando, te direcionando, te colocando interessada em determinado caminho, porque aquilo é necessário para o seu processo, porque aquilo precisa acontecer na sua vida. Então, todo esse movimento que eu trouxe aqui, através dessa única carta, cada ponto está diretamente associado a esse movimento do seu espírito, te guiando, te apontando, te colocando naquele caminho. Porque sim, porque é preciso, porque você precisa. Então, que você esteja atenta a todo esse movimento interno acontecendo para entender o caminho, entender o direcionamento, liberar energia para fluir mais fácil por esse caminho, para parar de resistir. Às vezes você está resistindo, não querendo ir naquela direção. Então, é bom entender por quê. Por que a resistência? Por que dar resistência? E é isso. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre essa carta, tem muito mais para ampliar, com certeza. Eu pontuei aqui o principal para trazer de orientação para esses próximos 7 dias. Você tem uma janela de oportunidade nas mãos para agir na direção dessa criação, dessa vida. Então, aproveite. Aproveite. Lá na frente você vai agradecer ao seu eu do passado. Eu costumo falar isso. Você vai agradecer. Desejo uma ótima semana e até quarta.